Olá, olá, meus queridos, muito boa tarde. Então, estavam com saudades do B-Studios ou não? Hã? Conseguimos voltar aqui para matar as vossas saudades? Hã? Bem, como já sabem, eu sou o Bruno Petros, não é? E vou-vos guiar aqui naquilo que nós vamos trazer para vocês, como já devem ter visto aqui no título desta live. E comigo hoje aqui, como não poderia faltar, como é óbvio, tenho o meu querido Hugo Moreira e Ruben Ravasqueira. Digam boa tarde, meus queridos. Alô, Alô. alô. Pronto. Malta, como podem ter visto, o B-Studios andou aqui durante algum tempo. Só vou fazer aqui uma pequena introdução muito rápida. O B-Studios andou aqui durante algum tempo um pouco off, mas isso não quer dizer que nós não tínhamos andado a fazer nada. Andámos a fazer muitas coisas e ao mesmo tempo coisa nenhuma. Não, não, então andámos aqui a preparar algumas coisas e muitos projetos vão vir aí em off. Não, vocês depois no devido tempo irão ficar a saber sobre eles. Nós vamos estar aqui um pouco mais ausentes das redes sociais porque não conseguimos dar vazão a tudo, mas isso não quer dizer que nós de vez em quando não venhamos a trazer aqui algo para vocês e que vocês possam também uh, partilhar de um certo conteúdo connosco. Para todos os efeitos, nós também continuaremos a lançar conteúdo no Instagram, também no YouTube, principalmente gameplays que nós vamos lançando lá, para vocês poderem divertir connosco, poderem rir-se, principalmente com os meus sustos e essas coisas todas. Em breve vão sair lá umas 3 gameplays que nós fizemos aqui recentemente, só para preparar aqui o conteúdo para vocês, até de jogos bastante interessantes, mas fiquem atentos que depois vai sair lá. Portanto, para todos os efeitos, não se esqueçam de sempre subscrever as nossas redes sociais, ok? Para ficarem sempre a par daquilo que nós vamos lançando para vocês. Posto isto, então, o que é que nos trouxe hoje aqui? O que nos trouxe hoje aqui é exatamente, como vocês podem ver pelo próprio título da live, a animação. Isto porque nós, no B-Studios, eu não vou dar muitos spoilers aqui, nós vamos iniciar muito em breve um projeto, quer dizer, na verdade nós já iniciamos o projeto, mas irá em breve, no espaço de alguns meses, sair para vocês um projeto que está conectado com a questão da animação, e então nós resolvemos aqui trazer para vocês os conceitos de animar. Então nós vamos ter aqui um leque de videoaulas esta semana. Não garanto que vá ser exatamente todos os dias, portanto nós agora não vamos criar aqui um compromisso fixo convosco, porque existem sempre contratempos. Nós apenas vamos garantir que vamos trazer conteúdo para vocês de vez em quando, seja aqui na Twitch, seja no YouTube ou até mesmo no Instagram. Portanto, fiquem ligados, por isso não se esqueçam de subscrever as nossas redes, exatamente para vocês ficarem a par desse conteúdo e serem sempre notificados, ok? Então, eu hoje vou trazer aqui para vocês, juntamente aqui com o Ruben, os primeiros princípios e conceitos do que é a animação, neste caso, a animação digital. Isto porque não é que hoje em dia já não existe a animação tradicional, porque existe na mesma, só que está tudo muito mais virado para a animação digital. E o que é a animação digital? A animação digital basicamente é uma técnica de nós podermos animar através do próprio computador, ou seja, através de softwares que nós temos, dentro por exemplo, como vocês já devem ter ouvido falar, softwares 3D como o Autodesk Maya, o Blender, até mesmo para quem gosta de desenvolver jogos, até mesmo dentro do Unreal, também do Unity, vocês também podem animar e fazer modelações de personagens 3D lá dentro, e também tem outro tipo de softwares mais para desenho, como por exemplo o Photoshop também permite fazer animação 2D, assim como um programa específico que veio substituir o Flash, que é o Animate, dentro do próprio pacote da Adobe. Nós aqui vamos passar um pouco por todos eles, nomeadamente nós aqui vamos falar mais sobre o Photoshop, Animate e também pelo Maya. Não vou tanto ao Blender porque não estou familiarizado com o Blender e estou mais habituado a trabalhar com o Maya. Também vamos passar por Unity, ok? Para mostrar como é que funciona lá dentro e tudo mais, e como é que vocês podem criar as coisas lá dentro a nível de cenas e de bonecos e objetos e por aí fora, e até mesmo como podem fazer uma animação de um lado ou uma modelação de um lado, por exemplo, no Maya, e importar, fazer export e depois importar para dentro do Unity, mas tudo no seu devido tempo, porque o foco aqui é vocês perceberem como é que funciona e como é que nós verdadeiramente podemos animar, ok? Então, primeiramente, para vocês poderem animar, há alguns conceitos que têm de ter em consideração, que é, nós dentro da animação temos sempre, primeiramente, os quadros principais, ou também conhecidos como keyframes, que são aqueles quadros em que nós conseguimos perceber basicamente que, através deles, há uma história contada e não precisam de ter movimento, é como se fosse uma história contada através de fotografias, ok? E é isso que nós chamamos os tais de keyframes. E depois nós temos também os próprios frames in between, não é? Que é a expressão que nós utilizamos na animação, que são os frames que vão ser entre os keyframes e que vão ajudar a começar a criar aqui uma certa fluidez
na animação, ok? Então, o que é preciso primeiramente entender antes de começar a animar é que para que tudo na animação fique fluido é preciso que haja o máximo de detalhe possível. O que é que eu quero dizer com isto? O olho humano ele tem uma capacidade de captar movimento a partir do movimento fluido a partir de um conjunto específico de quadros. E por quadros aqui eu estou a querer referir-me a fotografias. O que é que acontece? Dentro da animação, vocês para conseguirem ter um movimento fluido, vocês precisam obrigatoriamente de ter no mínimo 25 frames por cada segundo de animação. Ok? Ah, mas Bruno, e se eu tiver menos, será que vai resultar a mesma? Vai. Mas o olho humano ele vai detectar falhas, o que é normal, porque falta ali a frames para criar a tal fluidez na animação e a animação meio que vai parecer que salta. É a mesma coisa que vocês, por exemplo, terem um caderno. Okay? Deixa-me lá ver aqui se vocês conseguem ver isto aqui. É a mesma coisa que vocês, por exemplo, terem um caderno, não é? Não sei, vocês já devem ter ouvido falar dos flipbooks. Deixa-me só fazer aqui uma coisa rápida. Ok, deixa-me só para passar aqui que é para... Deixa-me só fazer aqui isto aqui assim, pronto. Ok. Vocês certamente já devem ter ouvido falar dos flipbooks, não é? E nos flipbooks nós temos aquela coisa de se tivermos várias folhas com vários desenhos, se eu chegar ao flipbook, espera aí que isto por causa do green screen está a cortar, se eu chegar ao flipbook e fizer algo assim, né, eu vou conseguir ter a tal fluidez de animação. Mas para eu conseguir sentir essa fluidez de animação, eu tenho de ir a uma certa velocidade, senão as coisas não resultam. E é a mesma coisa que acontece quando nós estamos a fazer animação digital. Nós precisamos de ter pelo menos 25 frames, 25 quadros, 25 fotografias por cada segundo de animação para que haja uma sensação de fluidez. E lembrando sempre que é uma sensação, porque na verdade aquilo é apenas um conjunto de fotografias. Tanto que nós, quando estamos a fazer renderizações para depois fazer a parte da pós-produção e animação, nós sempre renderizamos em fotografias, nós nunca renderizamos o vídeo inteiro, embora dê para fazer isso, mas nós renderizamos sempre numa primeira instância em várias fotografias, independentemente do número de frames que aquilo tem, vamos ter esse mesmo igual número de fotografias, para depois podermos trabalhar na pós-produção e a animação ficar fluida. Isso não quer dizer que eu não possa esticar, diminuir o meu tempo. Eu posso sempre fazer isso. Mas pelo menos se eu tiver 25 frames por segundo, isso vai garantir que há uma fluidez. Ah, mas ó Bruno, então e se por exemplo eu quiser fazer uma corrida, se eu quiser fazer com que o meu personagem corra de repente, o que é que eu posso fazer? Aí nós já vamos entrar naquilo que nós chamamos os 12 princípios da animação. Ok? Mas nós já vamos a essa parte. Voltando aqui à questão dos keyframes. Portanto, eles são os tais quadros que vão definir as posições-chave. Ou seja, imaginem, por exemplo, eu estou a fazer uma animação e eu vou fazer, por exemplo, uma determinada animação em que eu tenho uma personagem. Eu já vou mostrar isto dentro do Maya para vocês perceberem isto melhor. Em que eu tenho uma personagem que tem um copo na mão, ele pega no copo, levanta, né? O copo está aqui em baixo, ele agarra no copo, levanta e a seguir bebe. Certo? O que é que acontece? O ato de agarrar será uma posição-chave, porque essa posição-chave é uma posição fundamental para poder contar a história da animação. Outra posição que poderia ser chave seria, por exemplo, já o copo no ar. Porquê? Porque, entendam isto, o que é que nós poderíamos considerar como sendo os tais keyframes? Os keyframes vão ser, por exemplo, os quadros que só eles, sozinhos, sem qualquer tipo de animação, só essas fotografias sozinhas, nós já conseguimos perceber o que é que está a acontecer. Okay? É como se fossem várias fotografias seguidas, paradas, não é? E já vai permitir o que nós interpretemos o que é que está a acontecer ali. Então, ou seja, neste exemplo que eu estava aqui a dar, se eu chegar aqui, tiver um frame que é, por exemplo, a agarrar no copo, ou por exemplo, olhar para baixo, interessa, e depois outro frame a agarrar aqui e outro frame já com o copo na boca. Se vocês vissem estes 3 frames só assim, só o primeiro, o segundo e o terceiro, agarrar o copo levantado e com o copo na boca, vocês automaticamente perceberiam que é um movimento de beber o copo. De beber o copo, não, desculpem, de beber a água ou o líquido que estiver dentro do copo. E por isso é que nós chamamos keyframes, ou seja, os tais frames principais que são fundamentais para contar a história e que normalmente marcam posições-chave para entender a história. Ok? Depois, quando nós entramos no momento de interpolação, ou aquilo que eu chamei no termo em inglês de in-between, é quando nós então vamos ter os tais quadros, os tais frames entre estes frames principais,
que me vão ajudar a contar a história mantendo-a de uma forma mais fluida. Aquilo que podem ser chamados também de quadros intermédios, que eles vão permitir que haja aqui uma transição entre cada movimento fluida, suave, e isso vai envolver mais aqui o próprio espectador, porque já não vai ser uma questão de robótica, por assim dizer, mas vai ser já um movimento fluido. Quantos mais frames eu tiver entre os keyframes, mais detalhada e mais... Sim, há aqui duas coisas importantes, mas depois já tem a ver com o timing e depois eu já vou efetivamente falar sobre isso, que é quantos mais frames eu tiver entre cada keyframe, mais fácil vai ser do olho interpretar o que é que está a acontecer. Mas ao mesmo tempo isso também me permite controlar melhor o tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem, por exemplo, que daqui a aqui é um determinado tempo e daqui até trazer à minha boca é o outro tempo. Então o que é que acontece? Lembrando até a regra de que para cada segundo tem de haver no mínimo 25 frames para que haja uma fluidez, essa regra só é desconstruída ou só é quebrada se eu quiser aumentar a velocidade. O que é que eu quero dizer com isto? A questão de 25 frames por segundo é uma questão, é uma regra para que vocês entendam a necessidade e a sensação de fluidez que temos de dar a quem está a assistir, porque senão parece que a pessoa está a assistir um conjunto de fotografias. No entanto, não quer dizer que vocês por cada segundo tenham de ter, para cada movimento, desculpem, tenham de ter obrigatoriamente 25 frames. Não, eu não preciso de fazer obrigatoriamente 25 frames daqui até aqui. Isto pode ser feito, por exemplo, em 12 frames. Vai depender do quê? Do tempo. Ou seja, do tempo que eu quero que a ação decorra. Se eu quiser que ela seja rápida, eu vou ter de colocar menos frames. Se eu quiser que ela seja lenta, eu vou ter de colocar mais frames. A única coisa que vocês têm de ter em consideração é sempre esta questão de que se vocês por cada segundo têm de ter 25 frames para que a cena fique fluida, se vocês só tiverem, por exemplo, 10 frames, imaginem lá o que é que vai acontecer. A ação vai ficar muito rápida. Então, se eu quiser que o espectador tenha a sensação de que vai trazer isto até aqui acima, ou que este movimento vai acontecer de uma forma fluida, natural e no tempo correto das coisas, então eu vou ter de dar a quantidade certa de frames entre cada keyframe, ok? Mas nós já vamos ver isto um pouco mais detalhado. Porque isto depois também nos traz a outra questão, que é a questão dos easings. O que é que isso quer dizer? Que é, os easings é a forma como cada movimento entra e sai. Mas isto já estamos a falar aqui de uma vertente mais tridimensional, ok? Mas pronto. Para que vocês possam, né, começar aqui a meter mão na prática, porque isto também já são muitos minutos aqui a ouvir-me a falar, eu vou então aqui partilhar com vocês o Maya, ok? Vou só dar-vos aqui uns aminés sobre o próprio software. Ok. Pronto. Isto aqui é o Maya, esta é a versão 2023. E basicamente, nós para podermos começar por criar alguma cena aqui dentro, ele abre automaticamente esta janela, vocês só precisam de fazer New, ok? E automaticamente nós entramos dentro do Maya. Eu para já não vou perder muito tempo aqui a explicar-vos todas estas ferramentas, porque nós não vamos utilizar metade delas aqui, porque o intuito aqui não é ensinar-vos sequer modelação, ok? O intuito aqui é ensinar-vos técnicas de animação. Ah, mas Bruno, porque é que trouxeste para o Maya? Simples, porque aqui no Maya nós conseguimos de uma forma mais rápida, ou melhor, eu vou conseguir de uma forma mais rápida, mostrar-vos os 12 princípios da animação e ao mesmo tempo vocês verem o resultado final logo. Portanto, eu não vou perder muito tempo aqui a explicar-vos sobre o interface do Maya. Depois, no devido tempo, vocês vão poder vir aqui, se quiserem ver o Maya ou noutro software qualquer. É irrelevante, porque o importante é que vocês entendam os princípios da animação, ok? Então, o primeiro princípio da animação que é importante vocês terem em consideração é aquilo que nós chamamos em animação, mas num termo em inglês, que é o squash and stretch. O que é que isso quer dizer? O que é o squash and stretch? Eu não sei se estão. O squash and stretch, como o próprio nome indica, traduzido para português, é esmagar e esticar. Então, o squash and stretch é meio que uma forma de nós podermos dar alguma elasticidade e também falsa sensação de velocidade quando estamos a fazer a animação. Vamos supor, por exemplo, aqui um objeto que eu vou criar aqui, por exemplo, uma bola, ok? Mais uma vez eu digo, eu não vou estar aqui a explicar muito os atalhos, mas só para eu poder fazer aqui esta brincadeira eu vou explicando aqui muito rapidamente. Por exemplo, o Alt permite-me, e carregando com o Alt e com o lado esquerdo do rato, permite-me fazer esta navegação no viewport. Se vocês repararem aqui, vocês têm os eixos Y, que tem a ver com a altura, X tem a ver com
na horizontal, e depois o Z, se vocês repararem, tem ali o eixo do Z também, que tem a ver com a profundidade, ok? Aqui em baixo nós temos a nossa timeline, aqui em baixo nós temos a possibilidade de criar layers para poder esconder objetos e por aí fora, e como vocês podem ver aqui na própria timeline do Maya, nós já temos as questões aqui, isto aqui são vários frames, estão a ver? 1, 2, 3, 4, e já temos aqui aquela questão de que cada frame destes, ele vai dizer respeito a um quadro, especificamente, e isso vai permitir que eu possa fazer aqui uma animação e controlar os meus timings, ok? Ele por defeito já me está a começar aqui com 40 frames pré-definidos para visualização e ao mesmo tempo para configuração da animação. Eu posso mudar isto, se eu não me engano, acho que estão a ver aqui, olha, aqui a questão dos 24 frames. Hoje em dia também já está muito comum utilizar nas plataformas online, tanto que vocês às vezes até quando sobem vídeos e por aí fora, aquilo pergunta normalmente qual é que é a quantidade de frames que vocês estão a ver. Quem trabalha com edição já deve ter passado por isto, também de ver esta configuração aqui dos 29,97, o que também é normal. Vocês também podem fazer isso aqui dentro, mas pronto, aqui basta-nos deixar aqui a 25 frames para podermos trabalhar a partir daqui. Deixem-me só confirmar aqui uma coisa. Ok. Ok, estão a ver, ele está a correr muito rápido. Se vocês pararem, quando eu dou play aqui, olhem a velocidade a que ele está a correr. Porquê? Porque a velocidade que ele corre vai ser o tempo que ele vai ler os frames. Eu tenho aqui 42 frames atualmente visíveis. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que, ora, para eu ter, por exemplo, aqui, vamos supor, 2 segundos de animação, eu tinha de ter aqui pelo menos 50 frames. Ok? E 2 segundos de animação parece que não é nada, mas dá para acontecer alguma coisa. Porém, às vezes para os timings que nós queremos fazer acaba por ser pouco tempo, ok? Então vamos lá começar aquilo que eu vos ia explicar aqui da lógica do squash and stretch. Então eu vou vir aqui ao Create, eu já estou aqui no modo de animação, eu posso mudar depois para o outro modelo de interface, se eu mudar ele, por exemplo, ele vai-me apresentar ferramentas diferentes aqui em cima, estão a ver? Mas pronto, vamos deixar aqui o animation, vamos aqui a Create e vou criar, por exemplo, aqui uma esfera, aqui em Polygon Primitives. Vou criar aqui uma sphere. Por defeito, ela vem, quer dizer, por defeito, no caso do meu, ela está com 20 faces, ok? Eu posso deixar tudo isto só 1, mas deixem isto como 20-20, porque fica mais fácil depois para você até modelar, não sei o quê, embora a gente não vá modelar agora aqui, mas pronto. Então eu vou fazer Create, ele vai-me criar ali a minha esfera. Se eu carregar na tecla W, reparem, eu posso movimentar o meu objeto ao longo do meu viewport, porque isto que vocês estão a ver aqui é o viewport, eu posso movimentar o meu objeto ativando o pivô. Se eu carregar no W, que é um atalho, eu ativo o meu pivô. No entanto, se vocês não souberem os atalhos, vocês também podem vir aqui. Vocês têm aqui as ferramentas que precisam e que nós vamos utilizar, que é o W para movimentar para o pivô em modo deslocação, o R para o pivô, o E para o pivô em modo rotação e o R para o pivô em modo escala. Estão a ver? Ok. Eu dei Ctrl Z para voltar todas as funções atrás. Entretanto, quem está a acompanhar tem alguma questão ou não? Falei muito rápido alguma coisa? Até agora não. Não? Não. Ok, quem está a assistir também não, portanto vamos seguir. Então bora lá. Eu vou aproximar só aqui um pouco a câmera. Para eu aproximar aqui a câmera, eu estou a fazer com o scroll para a frente e para trás. Ok, isto é pré-definido do Maya. E vou Alt e lado esquerdo do rato para poder posicionar aqui o meu objeto mais ou menos assim. Como vocês podem ver, eu vou trabalhar aqui verticalmente e horizontalmente e depois tenho aqui a profundidade, ok? Se eu quiser mudar a vista dentro do meu Maya, se eu carregar barra de espaços, automaticamente ele vai-me apresentar 4 vistas que agora, por definição, parece que estão todas iguais, mas não estão. Eu aqui, se vocês virem em baixo, olhem aqui, eu estou a trabalhar na vista de perspectiva, que era aquela que eu estava. Aqui estou a trabalhar na vista do topo, ok? Que vai me permitir o quê? Vai me permitir, por exemplo, trabalhar no eixo do X e no eixo do Z, ok? Aqui estou a trabalhar na vista de frente, que permite-me trabalhar no eixo do Y e no eixo do X. Ok? Se vocês repararem, eu aqui para trabalhar no eixo do Z vai ser muito complicado. E aqui depois tenho aqui outra vista de lado. Bem, eu aqui vou trabalhar com vocês só na perspectiva, porque para já não vamos perder muito tempo com essas coisas, ok? O que é que eu vou fazer para começo da festa? Eu vou só puxar aqui ligeiramente o meu objeto aqui para cima. Vou dar F para ele fazer focus, só para ver se ele está mesmo aqui na superfície. Ok? E para deixar isto ainda mais interessante, quando eu estiver a fazer a animação, eu vou criar aqui um plano. Venho aqui a Create, Polygons Primitive e venho aqui a Plane, ok?
Vou dar R para entrar no modo escala e com o mouse 3, ou seja, o scroll para dentro, vou simplesmente arrastar o rato para a direita e ele automaticamente vai escalar proporcionalmente todo o meu plano. Mas detalhe, isto só acontece por uma seguinte questão. Se vocês repararem, aqui, este quadrado do meio, ele estando amarelo, eu consigo... Desculpem, aqui do plano. Ele estando amarelo, eu consigo escalar proporcionalmente todas as faces dos meus objetos aqui no Maya. Se eu carregar aqui num destes lados, eu agora estou só a carregar o lado esquerdo do rato e a arrastar, ok? Se eu carregar numa destas bolas, eu vou escalar na direção que eu selecionei. Então, ou seja, aquilo que eu estava a sugerir era que, por defeito, quando vocês carregam num objeto, ele já vem com este aqui do meio selecionado. Querem ver? Vou dar Delete, Create, Polygons, Plane. Reparem, ele está ali a azul, mas isso quer dizer que ele já está por defeito configurado para poder escalar tudo proporcionalmente. Agora reparem, mouse 3, e reparem como o meu pivô mudou de aspecto, e agora vou arrastar simplesmente para a direita. Ok, vou selecionar aqui melhor. Ele não estava, eu devo ter mexido aqui alguma coisa, ele não estava coisa. Pronto. Selecionei aqui no meio, agora sim, eu consigo escalar proporcionalmente. Ok, pronto. Agora eu já consigo, eu posso desativar esta grelha. Ok, pronto. Eu desativei aqui em cima neste ícone. Assim eu consigo ver melhor a minha esfera em cima do meu plano. Ok? Pronto. Agora, se eu quiser fazer aqui uma configuração só para eu poder animar de uma forma mais descansada e quando eu marcar, por exemplo, que vais para a posição 0 e ele vem para a posição 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui onde tenho, deixa-me lá ver aqui, Bake Pivot. Não, não é aqui, pera. DV. Pera, deixa-me lá ver se eu me lembro agora aqui, porque isto tem aqui uma configuração para eu zerar aqui isto. Espera aí, deixa-me lá ver. Isto tinha aqui uma opção para eu agora fazer com que esta posição fosse o ponto 0. Deixa eu ver se eu me lembro. Ai, ok. Isto é para aqui alguns, espera aí. Acho que era o modo de modulação. Não. Epá, onde é que isto se era? Epá, já não me lembro, sinceramente. Deixa eu lá ver aqui. Apply. Não. O gajo não está a fazer ali. É porque o que é que eu queria fazer com esta configuração? Estão a ver? Se eu carregar 0 ele volta para ali para baixo. E não era isso que eu queria. Eu queria fazer com que este fosse o novo ponto 0 dele. E isto tem pá, aqui uma forma de fazer isto. Epá, mas eu não me lembro agora e também não acho que isso seja importante para estar a perder tempo agora aqui com isso. Enfim. Então, vamos lá voltar à questão aqui dos 12 princípios da animação do Squash and Stretch. Neste caso, eu vou querer fazer aqui uma animação onde, por exemplo, a minha bola ela vai simplesmente saltar para cima e para baixo, ok? Mas no momento em que ela salta para cima e para baixo, eu quero que haja uma sensação de aceleração, ok? E ao mesmo tempo uma sensação de esticar, como se a bola fosse feita de borracha, ok? Então, eu venho aqui ao frame 0, vou marcar S, que é para marcar o keyframe, isto é o atalho para set keyframe, e vou, por exemplo, vir aqui ao frame 20, se calhar, não, vou deixar aqui no 25, vou puxar aqui no eixo do Y, ok? Vou marcar S novamente, que é para ele marcar aqui o set keyframe, e se vocês pararem aqui do meu lado direito, está tudo a ficar a vermelho, mas depois eu posso resolver a questão para não ficar tudo a vermelho, ok? Pois lá está, era a tal questão. Agora queria marcar isto outra vez aqui no 0. Espera lá, deixa-me lá ver se eu descubro aqui isto rapidamente. É porque assim, é porque assim um gajo perde bem da tempo aqui depois a descobrir o sítio exato. Eu vou só fazer. Não, vou deixar aqui assim. Espera lá, isto tem para aqui. Não, isto é pivô. Center pivô também não é. Acho que é. Não. X. Ai meu Deus, onde é que isto é? Talvez se me lembrava aqui, mas isto tem aqui um sítio para fazer isto. Supostamente seria aqui no Bake Pivot, mas ele não está a fazer. No Object. Deixa-me lá mandar isto aqui para baixo para ver se o gajo. Se eu colocar isto aqui em baixo. Ver se ele agora faz aqui o Bake Pivot.
Ah, mesmo assim o sacana ficou ali no 0,4. Ok. Ok, deixa-me lá só experimentar aqui uma coisa. Pronto, já está. Eu tive de mudar o pivô de posição, era isso. Eu mudei o pivô de posição para ele depois ficar aqui. Vou puxá-lo só aqui um bocadinho para cima. Para eu depois vir aqui ao Modify, Bake Pivô. E agora ele não está a fazer outra vez o Bake Pivô. Tenho que mudar para cima e mudar para baixo. Não, ele não está. Está a ficar na mesma posição, mas pronto, não foi mal. Paciência. Ao menos já sei que. Pronto, também. Mas está ali. Está ela por ela, não faz mal. Vou só fazer aqui já um save, porque o Maia tem a mania de querer crashar de vez em quando. E então vou só fazer save as. Ok, pronto. Então bora lá. Então vou aqui ao frame 1, então, ao frame 0 neste caso, marcar o S, que é esta posição. Vou puxar cá para cima, mais ou menos até aqui. Podemos deixar certinho 5. Vou vir até aqui ao frame 25. Ok. E agora vou aqui no frame, por exemplo, 50. Vou-me voltar a marcar aqui no 0. Ok. Então agora se vocês repararem, se eu voltar aqui ao primeiro frame, aqui, eu tenho então aqui uma animação a acontecer. Como veem, ela está muito rápida. Isto são apenas 2 segundos de animação. Está muito rápido. Lógico que isto não faria sentido nenhum numa animação eu colocar isto tão rápido assim. Então eu vou esticar aqui um pouco o meu time. Vamos passar isto, por exemplo, para 100 frames. Ok? E agora vou pegar nisto e vou passar estes frames, um para o 50 e outro para o 100. Então eu vou simplesmente carregar aqui em baixo com o Shift, lado esquerdo do rato, arrastar e selecionar e agora venho arrastar e selecionar e agora venho aqui às setas do meio e arrasto este para o 50, Shift, arrastar e selecionar e vou pôr este no 100. Ok, pronto. E agora ele já está com o timing, estão a ver? Ó, pronto, já está melhorzinho. Já vai mais de encontrar aquilo que para ser mais fácil eu explicar aquilo que eu quero, ok? Pronto, então como eu estava a explicar na lógica do squash and stretch, tem de haver sempre aqui à medida que o objeto se desloca, para dar a sensação de que ganha movimento, de que ganha velocidade, esta bola ela vai precisar de se esticar e de se encolher em determinados pontos, por exemplo, no momento de impacto e por aí fora, que é para dar esta sensação de elasticidade e de velocidade e ao mesmo tempo de peso. Portanto, basicamente o princípio aqui do squash and stretch, isto acontece na vida real, ok? Não achem que não é algo que não acontece. Por exemplo, todos nós já vimos situações em que, por exemplo, dependendo do formato, do material do objeto, ele bate no chão, pode ficar mais duro, pode ficar, mas, por exemplo, o seu peso também influencia se o objeto, por exemplo, vai mais rápido ou vai mais devagar. Aqui no caso, eu vou aplicar isto numa bola, por exemplo, de borracha, onde quando ela for a cair, ela vai ganhar velocidade, quando subir também vai ganhar velocidade, e isso vai fazer com que ela se estique, porque o material não vai ser todo puxado ao mesmo tempo. E então, este squash and stretch ele pode ser utilizado em momentos de animação diferentes, porém, dependendo do tipo de animação, pode ou não ser mais exagerado, ok? Isto porquê? Porque há certas animações que não faz sentido vocês colocarem, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, imaginem, por exemplo, que aqui acima ele está, a bola vem nesta posição, eu vou, por exemplo, vou voltar aqui o pivô aqui para o centro, vou pôr aqui só centro pivô, ok? Imaginem, por exemplo, que aqui no frame 50, ok? Eu quero que a minha bola esteja nesta posição, ou seja, exatamente como ela se iniciou a nível de formato. Porém, se eu quero que ela venha com velocidade, ela antes de chegar aqui, ela tem de vir esticada. Então, por exemplo, aqui no frame 40, se calhar aqui no frame 40 é muito pouco, vou pôr aqui, por exemplo, no frame 30, que é mais ou menos a meio, vou mudar aqui a minha vista só para ver aqui a minha posição da bola. Bom, ela vem, por exemplo, aqui assim, ela bate aqui em cima, nesta linha, é o limite dela. É onde ela supostamente vai chegar ao limite e depois vai voltar para baixo. Ok? Então, eu vou, por exemplo, vir aqui ao frame, sei lá, 35. Se calhar não, vou pôr aqui a meio, 25. No 25 eu vou querer esticar a minha bola e vou encolhê-la. Agora eu faço-vos uma pergunta. Então, mas espera aí. Porquê é que eu estiquei a bola e encolhi a bola? Bem,
quem está aí no chat a ver, pode, como é óbvio, participar no chat, mas aqui quem está comigo, o Hugo e o Ruben, eu faço essa pergunta. Porquê é que eu, se vou esticar a minha bola, não é? Se vou esticar o material da minha bola, porquê é que eu devo também encolher o formato da minha bola? Ou seja, se eu a estico em comprimento, eu devo emagrecê-la, por assim dizer. Porquê? Por causa do impacto, sei lá. Senão Não, fica uniforme. Não, fica. mas é por aí, é por aí. Ou É seja, o que uniforme, acontece? é o outro. Pronto, a quantidade de material que a bola tem de ser sempre o mesmo. Então, ou seja, se a bola se estica, a sua espessura não pode continuar a ser a mesma. Ela tem de encolher, porque a sua quantidade de material, ela é a mesma. Então, eu tenho de ter sempre isso em consideração quando estou a animar, senão vai falhar qualquer coisa e vai parecer tipo que a bola de repente ficou disforme, estão a perceber? Então, para que haja esta questão de coesão na animação, eu tenho de fazer esta lógica de se eu estiquei, tenho de encolher nas laterais. Se eu, por exemplo, fiz com que ela ficasse espalmada, ela tem de encolher em tamanho. Estão a perceber? Tem de haver sempre esta lógica, porque um objeto, quando sofre com impacto e velocidade, ele não é sempre uniforme, a menos que ele esteja parado. Se ele estiver parado, aí sim. Agora, quando está em movimento, por muito pouco que seja, ele pode ter uma ligeira distorção do seu volume. Agora, tem outra questão que é importante eu falar, que é, nunca nada, na vida real, está 100% parado. Nem vocês, quando estão parados, estão 100% parados. Porque, por exemplo, há sempre um peito que incha e desincha da respiração, não é? Há sempre um olho que mexe, há sempre um cabelo que está-lhe a dar o vento. A mesma coisa acontece em animação. Por muito que vocês possam ter frames em que o vosso personagem está parado, na verdade, se vocês colocarem ligeiros movimentos, isso vai fazer uma diferença brutal no resultado final, ok? Então, por exemplo, aqui no frame 25 eu vou esticar aqui a minha bola, vou marcar S para marcar aqui o meu keyframe, ok? E agora, se repararem, a bola ela está aqui assim. Agora reparem como ela já começa a esticar e depois aqui já está a encolher novamente. Ou seja, já estamos a ter aqui uma animação. Mas reparem, isto está a acontecer dentro do Maya porque o Maya, por natureza, já faz a interpolação dos meus keyframes. Isto que vocês veem aqui a vermelho são os meus keyframes, ok? Por defeito, o Maya, assim como a maior parte dos programas de animação 3D, já faz a interpolação da animação. Ou seja, já faz a conexão entre um frame e outro. No entanto, eu vou-vos mostrar aqui um software que não faz isso e vocês vão perceber como isso dá muito mais trabalho. Eu vou abrir aqui rapidamente. Se ele quiser abrir, né? Porque enquanto ele abre aqui. Então pronto, neste caso aqui, só enquanto ele abre aqui. Como vocês podem ver, eu já tenho então aqui a bola a esticar e ela volta à sua forma normal. Porém, reparem numa coisa que eu falei, que é um objeto ele nunca está 100% parado. Então, ou seja, se aqui em cima existe uma lógica de que a bola está a saltar, mas não existe nenhum teto que a impeça de parar, a pergunta que eu faço é o que é que a está a fazer abrandar? Hugo, o que é que está a fazer abrandar a bola? Ah, Errado! É a força da gravidade. mas é o que eu ia dizer, Hugo. Eu sei, estou só a gozar contigo. Não, então, como existem várias forças, a força da gravidade, a inércia e por aí fora, envolvendo aqui os movimentos, porque a ideia de fazer a animação é tentar trazer do mundo real os movimentos cá para dentro, do mundo virtual. Então, ou seja, eu tenho que ter isso em consideração. Então, o que vai fazer desacelerar a minha bola não é o movimento da bola, sim, não é o salto da bola, mas sim o que envolve todo o ambiente, a força da gravidade, o peso da bola e por aí fora. Então, se a minha bola vai daqui até aqui aos 50 e ela faz este movimento, a lógica seria que aqui ela vai ter de começar a desacelerar. E é aqui que nós entramos naquela lógica que há bocado eu estava a falar dos easings, que é os movimentos de curvatura, que é para ela desacelerar e voltar a acelerar. Mas antes de fazermos isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ao frame mais ou menos a meio, por exemplo, o frame 75, ok? E vou replicar o frame 25, só para nós já termos aqui o movimento seguido. Então eu vou dar aqui Ctrl C. Não, desculpa, enganei-me aqui. Oi, não é esta ferramenta, não é esta. Ok, vou vir aqui
eu vou simplesmente carregar com o mouse 3 e vou ir aqui ao frame 75 e ele repetiu o movimento, dar S e pronto. E agora eu já tenho aqui então a animação a fazer exatamente a mesma coisa do princípio ao fim. Ok? Olha, reparem, está aqui, pum, pum. Ela agora replicou ali um objeto, portanto eu vou ter de o apagar. Ok. Estão a ver? Pronto. Já tenho aqui a minha bola a saltar, só que estão a ver, falta aqui qualquer coisa, não é? Falta aqui aquela coisa de que está estranho, não é? Parece que ela está a bater uma parede lá em cima, não é isso que eu quero. Então o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu aqui no frame 50, que eu estou a achar que ela está a saltar pouco, eu vou esticá-la mais cá para cima. Ok? E marquei novamente S, que é para ele reconfigurar aquele keyframe. E agora reparem, ela agora vai ter uma velocidade maior do frame 0 até ao frame 50. Estão a ver? Ó, pum, pum, pum. Mas mesmo assim, ela chega aqui e parece que está a bater numa parede. E não é isso que eu quero. Eu quero que ela vá perdendo força e depois ganhe velocidade novamente para cair por conta da força da gravidade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aqui, por exemplo, no frame, vamos por aqui, por exemplo, no frame 45, ela ainda está aqui meia disforme, portanto eu nem preciso me preocupar muito com isso, mas aqui, deixa-me lá pensar aqui uma coisa que eu posso fazer se calhar mais interessante, que é, ela quando vem aqui ao frame 50, em vez de eu pôr o frame 50 mesmo aqui a meio, eu vou puxar este frame, por exemplo, para o 45 e vou copiá-lo para o, vamos deixar aqui 50 frames, por exemplo, para o 55. 50 frames não, desculpem, 10 frames. Então, ok, ela daqui a aqui supostamente está parada. E é este intervalo que eu vou utilizar para dar aqui uma aceleração e uma desaceleração no movimento. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, no 50, eu vou arrastar ligeiramente para cima. Reparem que ela aqui, se vocês repararem aqui nos alinhamentos, olhem aqui nos alinhamentos aqui, vocês têm aqui ela nesta linha, quando vemos aqui ao 50, ela já está aqui quase na outra linha, e aqui no 55 está outra vez aqui nesta linha. Então, ou seja, isto fez com que a animação já ficasse ligeiramente mais interessante ali naquele ponto, reparem. Mesmo assim, ela ainda está a bater. Mas ela, se eu andar aqui devagar, isto como são 2 segundos de animação é muito rápido, se eu andar aqui devagar, vocês conseguem perceber que já existe ali um ligeiro movimento. Ok? Para eu trabalhar isto melhor, o bom seria que eu viesse a uma ferramenta que eles têm aqui, que é, onde é que está? Animation Editors, que é o Graph Editor. Ok? O Graph Editor, que é isto aqui, vai-me permitir trabalhar as minhas acelerações e desacelerações de uma forma mais interessante. Ok? Eu posso fazer isto também através dos keyframes, mas aqui eu consigo fazer uma brincadeira mais eficaz. Reparem, eu primeiramente vou começar por vir aqui no Edit e deletar todos os canais que são estáticos, ou seja, que não têm qualquer tipo de animação. Então eu venho aqui, Delete All by Type, Static Channels. Reparem que a partir deste momento apenas os canais que ficaram a vermelho foi o Translate do Y, a escala do X e a escala do Y, que é exatamente aquilo que nós animamos a nossa bola. Ok, deixa-me lá, agora onde é que foi parar a janela? Está aqui o Graph Editor, passou aqui para cima. Ah, não queria. Ok, pronto, prefiro que tenhas cá em baixo. Ok? Então agora, neste sentido, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso começar então a brincar aqui com as minhas curvas, de forma a deixá-las, reparem que elas têm até ali umas réguazinhas, de forma a fazer com que ela fique mais acentuada, ok? Mas, para todos os efeitos, isto não será o mais indicado, ok? Neste ponto da animação, isto não será o mais indicado. Nós só devemos mexer no Graph Editor depois de toda a nossa animação estar finalizada, ok? Então, eu quis mostrar-vos aqui para vocês perceberem que dá para fazer isto, mas eu não vou já estar a mexer nisto a 100%, porquê? Porque eu ainda vou acrescentar aqui keyframes e vou apagar keyframes e por aí fora, ok? Então, eu vou fechar aqui o Graph Editor e bora lá então trabalhar melhor aqui esta questão deste movimento de aceleração e desaceleração, ok? Para eu fazer isto e para que se sinta mais a aceleração e desaceleração, eu acredito que vocês devem já ter presumido o que é que eu preciso de fazer aqui. Então, se eu quero que este movimento aqui no meio esteja mais lento, o que é que eu vou ter de fazer aqui obrigatoriamente? Quem é que me sabe responder? Para que ele fique mais lento. Sim, para que este movimento de desaceleração cá em cima no topo fique mais lento, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de acrescentar frames, certo? Porque é aquela coisa que eu vos falei, quanto Sim, mais porque frames eu tiver entre os movimentos, mais lento o movimento fica. pois, Não é? supostamente tem que passar a sensação que ele está a perder aceleração. E exatamente, então para isso, eu tenho aqui duas opções. Ou eu aumento a quantidade de frames em todo a minha animação para eu poder ter mais frames aqui, o que será o mais correto,
ou então simplesmente eu apenas aumentava a diferença destes keyframes. Bem, eu vou aumentar a quantidade de frames na minha animação, que é o mais correto a ser feito, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou passar, por exemplo, aqui o frame 100. Vou passar logo aqui para o 200, porque eu já sei que é o que vai ser preciso fazer. Aqui o 75 será tecnicamente a meio. Eu vou deixá-lo aqui meio nos 150, ok? E agora vou passar esta situação aqui para o pé dos 100. E este aqui do meio para o 50. Isto não vai ficar nada assim. É só para eu já ter aqui um alinhamento mais ou menos. E reparem que agora a própria animação em si já fica mais lenta. Estão a ver, ó, já está a ficar mais lenta, ok? Agora eu já tenho uma margem maior de frames para poder trabalhar aqui esta desaceleração. Então o que é que eu vou começar por fazer? O intervalo aqui que eu vou começar por dar vai ser maior. Em vez de pôr 10 frames, eu vou pôr, por exemplo, do 80 até ao 120. Reparem que agora eu já vou sentir mais a desaceleração. Reparem aqui. Quando ele vem, já estou a sentir ali mais a desaceleração lá em cima. Porém, eu sinto a desaceleração, mas se vocês repararem, eu não estou a sentir a parte dela ficar desenformada aqui. Porquê? Porque, na verdade, esta parte do ficar desenformada ficou configurada até ao frame 80 e não até ao frame 100, que era o que devia ser correto. Então, o que é que eu vou fazer? Isto agora vai ser um pouco desfazer aquilo que eu já fiz. Eu vou apagar novamente o frame 50, deletar, e aqui o frame 150. E aqui no frame 50 eu vou criar uma nova configuração, mas eu só vou marcar keyframe no X e no Y, ok? Então eu vou vir aqui e vou, por exemplo, aqui colocar no formato de escalar, ok? Até vou achatar um pouco mais. E agora vou vir aqui ao frame do X e do Y, ao escalar do X e do Y, com o lado esquerdo, com o controle selecionado e o lado direito do rato, que é para poder selecionar mais do que uma opção, eu vou vir aqui e vou fazer Set Driven Key, ok? Desculpem. Não é Set Driven Key, é aqui. Key Selected, assim aqui é. Desculpa, eu estava com o controle selecionado e lá tinha uma outra funcionalidade. Então o que é que aconteceu aqui? Tecnicamente, se eu agora vier aqui novamente ao Graph Editor, vocês repararam que há bocado basicamente nós tínhamos keyframes em todas as coisas, mas agora se vocês repararem aqui, como há bocado eu apaguei aquele frame 50 que estava marcado, que tinha o keyframe marcado no eixo do X, na escala do X, na escala do Y e no eixo do Y. Agora se vocês repararem, o eixo do Y, que é este verde aqui, estão a ver, ó, aqui ó, o eixo do Y, a escala do X e a escala do Y, se vocês repararem, ele agora só tem o keyframe marcado nas escalas. Então isso vai permitir o quê, meus queridos? Isto vai permitir que o eixo do Y, na sua transladação, fique linear ao movimento que ele faz de saltar, ou seja, a escala não é influenciada, ou melhor, o movimento dele a saltar não é influenciado neste momento pelo encolher e pelo esticar, o que para nós é ótimo, porque isso permite-me controlar de forma diferente a escala e o movimento. Tendo em conta que eu já tenho o movimento de saltar e descer no jeito que eu queria, então eu não preciso estar a mexer na escala. E assim eu consigo fazer com que quando ele chega ao frame 100, ele esteja encolhido. E agora eu só preciso de replicar aqui no frame 150 este mesmo movimento. Lembrando que tenho de ter apenas aqui a escala do X e do Y selecionada. Key Selected. E mais uma vez ele só marcou ali. Ok? Deixa-me só tirar aqui, desligar aqui o Teams. Deixei-o ligado sem querer. Ok? Então isto já vai permitir que eu sinta a bola vai, digamos assim, a voltar ao seu formato normal no frame 100 e não no frame 80, reparem. Estão a ver? Mesmo assim ainda está muito rápido. Porquê? Porque ela estica aqui e eu aqui já estou a dizer que ela tem de estar no seu formato normal. E não é isso que eu quero. O que eu quero é que ela, quando tiver a parar, depois é que ela vai ao seu formato normal, porque a lógica da animação diz que quando nós temos duas ações a acontecerem em simultâneo, uma vai anteceder à outra. Então, se a minha ação principal é este movimento, ok? O que é que vai acontecer? O ato de esticar e encolher vai vir supostamente de arrasto. Então, por isso é que primeiro a bola primeiro salta, ok? E depois, supostamente, de ela estar cá em cima, é que ela vai voltar à sua forma original. Ou seja, só depois dela ter parado. Então, para resolver isto aqui, vou só mostrar aqui novamente o Graph Editor.
Reparem, eu tenho aqui mais uma vez os frames aqui marcados. O que é que eu vou fazer? Adivinhem lá, vou apagar aqui o frame do 100, porque ele já tinha ficado por defeito configurado. Ok? E agora aqui eu vou, por exemplo, neste frame ou 5 frames antes, por exemplo, 5 frames antes do 100, eu vou deixá-la ainda ligeiramente esticada. Ok? Porque reparem, o movimento dela para só aqui, no frame 100. Então aqui neste 55, por exemplo neste 90, no 90 se calhar é melhor, eu vou deixá-la ainda ligeiramente esticada e encolhida. E vou dar aqui um set aqui select. E aqui no 110 a mesma coisa. Porque ela a seguir no 110 vai começar a descer, então ela aqui na verdade até pode ser no 120 é que eu vou fazer com que ela esteja esticada. Porque lembrando a lógica que eu acabei de explicar, é o movimento de esticar e do movimento de esticar só acontece depois que ela começa a ganhar velocidade. Então, se é só depois que ela começa a ganhar velocidade, não pode ser logo, ok? Então vamos vir aqui e vamos dar aqui mais um select. Então, deixa lá ver como é que isto ficou. Ok, ela agora sofreu aqui uma pequena deformação aqui neste ponto. Eu tenho que vir aqui ao Graph Editor e apagar estes frames aqui, que isto não pode estar aqui. E vou aproveitar a deixa. Não, aqui posso deixar, aqui posso deixar. Ok. Então, deixa lá ver como é que isto ficou. E cá está. Só que pronto, agora aqui no frame 100, ela não está a voltar ao seu formato original. Então agora vou retificar isto para o 1. Vou pôr isto no 1. Vou dar o keyframe. E eu não vou pôr no 100, eu vou pôr aqui no 105. Eu vou fazer key selected. Ok? Então, ou seja, ela agora está com movimento. E reparem, ela ali... mesmo assim não ficou 100%. Porque é só depois, só talvez aqui a meio é que ela já tem de vir esticada. Então o que é que eu vou fazer? Mais uma vez, com a ajuda do Graph Editor, aqui no escalar do 120, eu posso vir aqui ao Graph Editor e posso arrastar isto para o lado. Só que isto às vezes é um risco. Então eu vou simplesmente apagar e vou puxar aqui para o lado, por exemplo aqui no 130. Até posso deixar assim. Vou deixar assim. Deixa eu ver como é que fica assim. Ainda não está 100%. A bola não está espada demais. É Talvez. porque isso aí também, a não ser que isso seja mesmo pastilha. Não, mas isso é relevante. Isso vai depender sempre do tipo de animação que estamos a fazer. Porque ó, tu nem sentes que ela estica demais, estás a ver? Mas agora repara, o que eu queria, para mim o que faltaria aqui para ser a cereja no topo do bolo e também para não estar a perder aqui muito tempo nisto, porque lógico que uma animação para ficar bem feita tem de se perder sempre muito tempo, mas aqui a ideia é apenas explicar-vos os princípios. A ideia seria talvez que eu fizesse aqui com que ela no frame 100 ela encolhesse ligeiramente para cima, ou seja, ela ficasse tipo meio que espalmada e movimentasse, ok? Então eu vou vir aqui. Estão a ver, ela está ali a ganhar a sua forma original. E o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui estes frames no meio, que é onde ela ganha aqui a forma original no 105. Ok? E vou pôr aqui, por exemplo, no... deixa eu ver, deixa eu ver. Ela aqui ganhou a sua forma original, do 100 ao 105. E vou puxá-la talvez aqui um pouco mais para cima no frame 105. Só para ela continuar a fazer um ligeiro... Estão a ver, ó. O movimento é muito subtil, mas isso faz uma diferença brutal na animação. Ok, e agora aqui se calhar no frame, aqui neste frame 105, em vez de eu querer que ela fique 100% no seu formato original, eu vou, por exemplo, esticá-la um bocadinho para dentro. Ok, vou ter de puxá-la um pouco mais para cima. Ok, e assim isso vai fazer com que ela... Ih, agora foi demais, já sabia que estava a abusar. Aqui vou ter de corrigir aqui a posição do 100. Ok. Não, ela vem aqui ao 80. O que é que eu vou fazer? Para não estar aqui a corrigir os frames, venho aqui mais uma vez ao Graph Editor e vou simplesmente apagar o movimento que vem aqui do 80. Não, espera, vou tentar centralizar aqui mais este movimento. Espera aí. Ok, deixa eu ver como é que isto fica assim.
Ela aqui entre estes dois frames está a dar um solavanquezinho. Não sei se vocês conseguem. Ó, estão a ver ali ela? Aqui, eu vou puxar isto um pouco mais para baixo. Ok, deixa lá ver como é que isto ficou. Ok, já está alguma coisa mais interessante. O que é que acontece? Agora temos aqui um porém que é, tecnicamente a bola quando salta, no momento que ela vem descer, ela vem com mais velocidade do quando ela sobe, não é? Por causa da força da gravidade. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui duas opções. Puxo este frame do impacto mais para a frente. Eu vou precisar sempre de mais frames depois, porque eu vou querer fazer com que a bola faça tipo sofra a ação do impacto. Então eu posso deixar estes frames, este frame, por exemplo, mais aqui no 170, para ter ali 30 frames de trabalho, e vou pôr, por exemplo, aqui, se calhar a 120, vamos pôr isto aqui, por exemplo, de 140, mais ou menos. Isso, pronto. Que é para ela descer mais rápido. Vocês reparam que ela está a descer mais rápido. Então o que é que eu vou querer aqui? Eu vou querer que no momento do impacto ela tenha faça um efeito borracha. O que é que nós temos de ter aqui em consideração? Que é o momento do impacto acontece e só depois é que vem o objeto a sofrer do seu impacto. E isto acontece em tudo. Isto é práticas e princípios da animação. Se eu tenho um objeto, vocês até na vida real, vocês se levarem uma chapada, desculpem o termo, vocês não vão, a chapada não vai tocar na vossa cara e no momento em que toca vocês já estão, ai meu Deus, não. Primeiro vocês batem, aí é feita uma sinapse em que o vosso corpo, o vosso cérebro recebe a informação de que levaram uma chapada e que vai ser projetado nas vossas terminações nervosas a sensação de dor, e então depois é que vocês reagem. Portanto, há ali milésimos de segundos de delay. E a mesma coisa acontece aqui. Então, ou seja, se o impacto é no 170, por exemplo, o ato da bola, por exemplo, se espalmar, ok? Vai ser, por exemplo, no 175. E, por exemplo, aqui no 180 a bola pode espalmar ainda um pouco mais. Aliás, eu até podia fazer aqui de outra maneira. Eu posso vir já aqui ao 180, a bola pode ficar já mais espalmada. Deixá-la aqui no chão. Tentar sempre deixá-la aqui mais ou menos no alinhamento. Por isso é que há bocado eu fiz aquele plano, que é para eu ter aqui uma sensação de que ela está a tocar no sítio certo. Ok? 180. Então, ou seja, já tenho aqui o movimento dela a bater no chão e pum. Estão a ver? Ó, isto é que não pode acontecer. É agora o problema que vem aqui. Esta linha supostamente é a linha onde está o plano. Estão a ver que ele está a atravessar o plano. Então nós temos de corrigir isto. Como é que nós corrigimos isto? Simples. Mandando o objeto aqui mais para cima no movimento do X. Então ele vai. Só que depois isto tem de ser... Estas pequenas coisas, aqui depois no My Act, são as tais coisas que eu estava a falar que no fim são corrigidas no Graph Editor. Portanto ela vem aqui, ela faz este movimento. Pum, pum. Ou então eu podia simplesmente fazer aqui uma outra coisa. Que é, no momento em que ela bate, eu vou dar DV e reparem que o formato do meu pivô mudou. Então isto permite-me editar a posição do meu pivô. E eu vou arrastar o meu pivô cá para baixo, no eixo do Y. Se eu soltar, ele agora fica aqui em baixo. Então, ou seja, eu vou dar agora R, ele entra no modo escalar e assim eu já não tenho problema de, ao estar a escalar, ele vai escalar em todas as direções. Porque agora eu não consigo escalá-lo para baixo, eu só consigo escalá-lo assim. Então isto vai me permitir que eu possa aqui marcar um keyframe e basicamente o eixo do Y não mexeu. Então agora reparem, aquele problema já não acontece, estão a ver? Já não acontece aqui. Só que lembrem-se daquela coisa que eu há bocado vos falei. Quando nós estamos a arrastar quando estamos a esmagar uma bola, ela também estica para os lados. Então eu vou precisar também aqui no frame 180 de esticar a minha bola para os lados. Ok? Uma coisa pouca, só para dar aqui a sensação de volume. Ok? Só que lembrem-se, o objeto ele sofre com a força do impacto. Então, ou seja, enquanto esse impacto estiver a reverberar no corpo dele, ele tem de ter alguma elasticidade. Então agora eu vou vir aqui, por exemplo, ao 190, vou esticar o objeto novamente para cima, até posso encolhê-lo mais um bocadinho, ele não vai sair do mesmo sítio, não preciso de esticá-lo muito, porque eu só quero dar aqui uma ligeira elasticidade, não quero fazer aqui tipo com que isto fique aqui 3 horas a saltar. E no 200 eu vou pô-lo novamente aqui um pouco mais para baixo, lembrando que tenho de sempre ter mais ou menos o mesmo volume dele na sua totalidade, ok? Só que pronto, eu vou precisar aqui de mais frames, portanto eu vou pôr isto aqui no 210. E agora aqui no 210 eu vou então deixar o objeto com o seu formato normal.
Ok, repararam como eu já cometi aqui uma falha. Ah, boa, fiquei sem câmera. Bonito. Bonito. Espera aí. Espera lá que eu fiquei sem câmera. O que aconteceu aqui? Já sei, o telefone ficou sem bateria. Boa, a minha câmera ficou sem bateria. Meus amigos, vão continuar a assistir sem câmera, tá bom? Eu espero que gostem da aula na mesma. Então, aqui no caso, o que acontece é que, se vocês repararem, olhem aqui, no frame 180 ela está nesta forma, desculpem, no 170. No 180, o formato dela continua a respeitar mais ou menos os 4 quadrados que ela estava a ocupar aqui. Porém, quando eu venho ao 190, isso já não aconteceu. E isto é um erro muito comum de acontecer, ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar corrigir isto, vou tentar aumentar o volume dela nas laterais e esticá-la um pouco mais. Vou vir aqui ao 180 e vou fazer aqui um pouco a mesma coisa de exagerar um pouco mais, que é para depois no 200, cá está, eu poder mais uma vez exagerar. Não, venho só até aqui mais ou menos. E agora aqui no 210 eu posso então colocá-la no seu formato original. Isto não ficou 100%, mas dá para fazer alguma coisa. Então, vamos lá ver como é que isto ficou. Estão a ver? E eu tenho aqui uma bola que está a saltar. Eu tenho a sensação que ela está ali a replicar alguma bola, não? Isto aqui, esta parte aqui dela encolher aqui em cima não ficou a 100%. Ela tinha daqui subir mais um bocado. Vou só parar lá aqui, vou vir aqui ao frame 105 e vou tentar corrigir isto aqui um pouco. Ok, tenho que vir aqui ao Graph Editor. E vou ter de apagar esta movimentação. Eu só quero que ela pare ali em cima. Ok, deixa-me lá ver aqui. Deixa eu ver como é que isto... Não está... Eu quero que ela aqui já desacelere. Ok, eu vou tentar marcar aqui um keyframe só no eixo do Y. Pois, mas ela agora está a dar o salto ali por causa dos Graph Editors. Eu agora tenho que corrigir isto aqui. F para o Focus. Ok, só... O importante das curvas da animação, porque isto são curvas de animação, é nós tentarmos deixar as curvas o mais linear possível. Eu sei que vocês não veem o movimento que eu estou a fazer da mão, mas é nós tentarmos deixar a curva o mais linear possível, que é para que a animação fique então fluida, que é para que não haja aqueles saltos que estávamos a ver. Estão a ver? Ok. Ele está aqui a parar aqui. Ele aqui nesta terminação deste movimento, ele já devia estar ele ainda devia estar a voltar ao seu formato normal. Então o que é que eu vou fazer? Dado que isso é com a escala, eu vou puxar a escala só uns frames mais para o lado, que é para fazer com que o objeto ele ainda esteja a voltar ao seu formato normal, mas isto assim mesmo assim não ficou a 100%. Eu não estou a gostar disto aqui. Isto aqui não me está como eu queria. Isto aqui não está exatamente do jeito que eu queria. Mas a ideia seria fazer algo do género que eu ia fazer aqui. E eu vos mostrar aqui aquilo que eu vos ia mostrar há bocado, que há bocado diz que não estava a abrir, que era no Photoshop. No Photoshop esta lógica que nós estamos aqui a construir. Lógico, dá para fazer também, mas dá muito mais trabalho porque eu tenho de desenhar todos os frames. De certa maneira, às vezes o querer dar mais trabalho... Espera aí, agora também não sei se eu tenho isto aqui. Lá que se calhar nem tenho isto aqui. Espera aí, deixa-me lá ver aqui onde é que eu tenho isto. Se calhar o jump da bola... Deixa-me lá abrir aqui novamente. Deixa-me ver aqui se eu tenho aqui o jump. Para vos mostrar. Está aqui. Vou mostrar-vos aqui. Mas isto é um vídeo. Eu queria o P. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ok. Basicamente no Photoshop, a diferença do Photoshop para
isto aqui é que eu teria de desenhar, como eu estava a dizer, todos os frames à mão, foi o que aconteceu neste exemplo que eu vos vou mostrar, e em alguns aspectos isso é muito mais fácil, porque não acontece, por exemplo, estas mariquices que está a acontecer aqui com o Graph Editor. Então isto faria com que, por exemplo, eu pudesse ter uma animação deste género. Eu vou só ver aqui a timeline. Onde é que está aqui? Windows Timeline. Ok. Isto faria com que, por exemplo, eu tivesse aqui este tipo de animação. Estão a ver? Estão a ver que a bola vai a saltar e eu tive de desenhar todos estes frames. Lógico que isto aqui, dentro do Photoshop, ele não está a respeitar os timings, porque eu estava só a mostrar aqui um exemplo. Se eu renderizar este frame, ele vai ficar para aí com menos de 1 segundo, ou seja, esta bola vai saltar muito rapidamente, porque como vocês podem ver aqui, ele está aqui com 0 segundos, quer dizer que equivale a uma fotografia. Então, se eu renderizasse isto para um vídeo, isto ficava muito rápido mesmo, este saltar de bola. Aqui no Photoshop, como ele vai lendo frame a frame, não é? Fica mais devagar. Mas se vocês repararem, existe ali um movimento que é o mesmo, não é? Olhem aqui, a bola vem aqui, ela estica aqui, ela bate aqui, estão a ver, ó, ela a encolher, e a saltar, e a ir novamente lá para cima esticada. Ok? E agora aqui já ganhou o seu formato original. E basicamente isto é a mesma coisa que eu estou a tentar fazer aqui, porém este movimento aqui dentro do Maya é sempre um bocado mais chato, porque o Maya, como já faz esta lógica da interpolação por natureza, ele já cria estas curvas da animação. A verdade, eu esqueci-me de fazer aqui uma coisa, no princípio que teria sido o mais indicado fazer, que era fazer com que todos os keyframes começassem sem interpolação, ou seja, eu chegava aqui na animação e colocava tudo a reto, estão a ver? Então isto vai fazer com que a animação agora fique assim. Estão a ver? É tal lógica de só vermos os keyframes, não vemos a interpolação. Isto seria o mais correto de eu fazer, porquê? Porque assim eu consigo perceber se estão a faltar frames ou não. E depois então, eu volto aqui ao Graph Editor e aí eu já fazia uma suavização na animação e eu conseguiria ver se a animação estava fluida ou não, ok? Mas pronto, para todos os efeitos, a lógica está lá, não ficou mal de todo. Lógico que precisava sempre aqui de um aprimoramento, como é óbvio, porque também não é, por exemplo, em 40 minutos que nós conseguimos fazer as coisas. O OBS Ninja resolve isso. O OBS Ninja tem delay e não coloca as coisas. Eu não sei se este comentário foi feito agora, mas o OBS Ninja não resolve isto por uma razão simples. Eu estou a utilizar a câmera do telemóvel, ok? Madara. E ele tem delays diferentes. Eu já tinha experimentado. Bem, continuando aqui. Então, isto permite-me ter aqui uma animação. Como vocês podem ver, a lógica do Squatch and Scratch já consigo verificar aqui na minha bola. Se eu me dar aqui a visualização, vocês conseguem ver ali a minha bola a fazer o movimento, né, de esticar e encolher, o que acaba por ser extremamente interessante. Lógico, associada a isto vem uma outra técnica, e para encerrar aqui esta aula de hoje, vem uma outra técnica que também é muito importante, que é a antecipação. Como assim, Bruno? O que é a antecipação? Então, nesta lógica que eu fiz aqui do a bola saltar e cair, estão a ver, ó, a bola salta e a seguir volta, tem um impacto. Se eu quisesse pôr a bola, por exemplo, eu vou criar aqui... vou criar aqui outro objeto. Vou criar aqui outro objeto. Por exemplo, um cubo. Ok? Vou puxar o cubo para aqui, vou-lhe dar aqui focus. Vou mandá-lo ali para o chão. Ok? F. Pronto. Deixa-me só ver como é que a bola está a saltar. Ela está a saltar aonde? Olha, por acaso eu espalmei-a de uma forma errada. Pois é. Olhem aqui o problema. Eu esqueci-me de escalá-la assim. É o problema de estar a fazer as coisas naquela vista. Mas pronto, não faz mal. Eu vou só colocar aqui o cubo aqui para o lado para nós podermos ver depois os objetos todos no mesmo segmento. Estamos assim nesta posição. Então reparem, a antecipação basicamente é um dos princípios da animação que ela é como se fosse uma previsão ao movimento. Certamente vocês já devem ter visto filmes de animação e tudo mais, em que muitas das vezes nós estamos a ver as coisas e de repente parece que o personagem, alguns milésimos de segundos antes de começar a correr, ele dá tipo assim um género de um carregamento, não é? Tipo assim, parece que ele vai ganhar balanço para se lançar para a frente. A isso em animação nós chamamos de antecipação. É algo que é uma maneira natural, e todos nós fazemos isso, de
iniciar um movimento, que é, antes de vocês começarem a fazer alguma coisa, normalmente há sempre um movimento de antecipação a isso. Por exemplo, imaginem, vocês vão, por exemplo, olha, aquela lógica há bocado que eu estava a dar de levantar o copo, não é? Eu, para levantar o copo, o meu braço primeiro tem de se mexer. Então, esse movimento do braço se mexer pode ser considerado uma antecipação ao movimento de levantar o copo, ok? Eu vou dar aqui um exemplo prático. Eu agora quero, por exemplo, aqui mexer, animar este meu cubo para ele acelerar ali para o lado esquerdo, para o lado direito, desculpem. Então eu vou fazer uma antecipação. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele rode assim, ok? E depois ele a seguir vai lançado para lá, ou seja, ele vai rodar para aqui e depois vou lançá-lo assim, ok? Então, como é que eu faço isso? Simples. Aqui vou começar por fazer aqui o bake. Ok, bake. Ok, vou vir aqui ao frame 1. Vou começar por marcar aqui o frame 1. Vou deixar aqui uns 20 frames aqui meio parado. Ok? E agora vou DV, arrastar o pivô aqui para o lado esquerdo. Ok? Vou selecionar a ferramenta de rotação através do atalho E. E aqui, por exemplo, no frame 30, eu vou fazer isto. Ok? Agora vou usar a mesma lógica que há bocado eu estava a usar no salto, que é a antecipação, ela pode ser feita e desacelerada. Por exemplo, agora venho aqui ao 35, vou dar mais um bocadinho, venho aqui ao 40, vou mais um bocadinho, e por exemplo aqui no 45 eu vou uma coisa de nada. Ok? O que é que eu estou a fazer aqui? Estou a fazer uma desaceleração, a tal lógica das curvaturas das linhas. Agora reparem, eu aqui tenho o movimento, olhem aqui o movimento. Eu vou dar aqui o play, olhem, está muito rápido, óbvio, né? Isto são 12 segundos de animação. Vamos puxar isto aqui para os 400. O outro está lá em loop, portanto não tem problema. Eu vou apagar isto novamente. Apagar aqui estes keyframes. Só para ficarmos aqui com um timing melhorzinho. Por exemplo, aqui até o frame 50. Ele vai demorar cerca de 2 segundos a vir até este movimento. E depois eu vou querer que ele demore, por exemplo, 20 frames, que é quase um segundo. Não, isso é muito. Aqui mais um bocadinho. E por exemplo, aqui no 70 mais um bocadinho. Isto tem de ser sempre metade da metade, estão a ver? Ou seja, imaginem, daqui até aqui é, por exemplo, vamos supor 3 cm. Um exemplo, estou só a dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu estou a fazer uma desaceleração, a desaceleração é algo que é feito gradualmente. Então, ou seja, se do frame 50 até ao 60, meio que ele se desloca 3 cm, isso quer dizer que do 60 ao 70, como eu estou a desacelerar, eu vou ter de deslocá-lo metade dos 3 cm, ou seja, 1,5 cm. E, por exemplo, aqui do 70 ao 80, eu já só desloco 75 milímetros. Ok? Isto dá esta sensação. Eu agora vou puxar isto aqui para o frame, por exemplo, 100. Só para nós podermos ver o que é que aconteceu. Estão a ver? Ó? Ele está meio que a desacelerar ali, só que como está muito rápido não dá para perceber. Mas ó, se eu andar aqui com o mouse, ó, reparem ali, ó, eu vou andar assim com o rato. Ó, estão a ver? Ó, ele está a desacelerar ali. Nós sentimos que ele está a desacelerar. Não está a ser a mesma coisa, olhem aqui. Se vocês repararem aqui, o movimento está a desacelerar gradualmente. E mesmo assim aqui ele ficou demasiado. Ok, até que para aqui. Voltamos aqui para o 400. Ok, e agora, por exemplo, aqui eu vou deixá-lo parado. Por exemplo, até ao frame 100. E agora do frame 100, por exemplo, aqui até ao... Deixa-me lá pensar. Até aqui ao 130. Eu vou colocá-lo aqui. Ok. Deixa-me ver, que é para ver. Pum. Não sei se não foi pouco, mas vamos ver. E agora aqui, por exemplo, eu vou querer que ele rode. Então o que é que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de vir aqui, mudá-lo para esta posição. Eu vou pôr mais 30 frames e vou fazer este movimento. Metade. Ok. E agora a mesma lógica aqui para o 190. Eu acho que é pouco, mas pronto. Menos 90. Ok, então ou seja, eu tenho...
Pronto, eu já sabia que ele ia fazer isto aqui. Eu não tinha marcado ali a rotação como deve ser. Que eu mudei-lhe o pivô aqui. Como eu mudei o pivô de posição, ele já ficou todo esquisito. Vou ter de voltar isto aqui para trás. Eu estava com medo que isto fosse acontecer. Eu estou a trabalhar aqui com este. Eu agora tenho que fazer bake pivô, senão. Ok, vamos aqui para o 1. Agora tenho de vir para aqui. Bake pivô. Só ver se ele está. Não, está a fazer a mesma. Oh, damn it. Agora vai fazer sempre daquele lado depois. É o problema de animar depois o pivô só num ponto. Não faz mal. Mas eu tenho uma dúvida. Diz. Por exemplo, você tem, por exemplo, nos filmes ou até mesmo nos jogos, isso até nos jogos acho que até é o melhor exemplo. Você tem, Hum. por exemplo, a personagem ou o objeto. Uhum. E, por exemplo, por você ter, por exemplo, as mechas de cabelo, ou aqueles fios de linha da roupa, ou sei lá, a areia, né? Sim. Isso aí são as pessoas que animam ou a própria máquina faz isso? Então, tu tens plugins, ok? Aqui dentro também tens, aqui por exemplo do Maya também tens. Tu tens plugins que fazem isso, algumas coisas naturalmente. Ah, mas também tens outras coisas que têm de ser feitas pelo próprio animador, ok? Por exemplo, quando tu queres uma coisa o mais real possível, tens de ser tu a animar. Por exemplo, eu não sei se tu sabes aquele filme da Brave, aquele filme que era com uma personagem ruiva, aquele filme de animação em que ela tinha eu posso até colocar aqui. Este filme aqui. Vocês viram este filme? Sim, Pronto. assim. Este filme, o cabelo dela foi todo animado, quase que à mão. Eles desenvolveram na altura, quem fez este filme, a Pixar, desenvolveu um plugin. Isto foi feito, se eu não me engano. Normalmente estes filmes eles não trabalham no Maya, eles têm programas específicos. Eu não me recordo qual é o programa que eles criaram para isto. Mas basicamente eles desenvolveram um plugin, eles configuraram um plugin específico para trabalhar as mesh, para trabalhar o cabelo dela, a animação do cabelo dela, fazendo com que isto ficasse basicamente assim. Eu vou tirar o som para não levarmos aqui um. Estás a ver aqui isto tudo? Pois é, Eles isso tiveram de tudo. construir um plugin para dar a máxima naturalidade possível. No entanto, isso não invalidou que eles não tivessem de vir aqui dar retoques na mesma. Portanto, assim, tens coisas que dá para fazer sim, tu aqui dentro, ok? E só colocares o efeito e ele chuta o efeito e está a andar. Tem outras coisas que tens de ir sempre a mexer manualmente, ou mesmo quanto mais não seja mexer nas configurações. Por exemplo, tens aqui um efeito. Eu vou-te mostrar aqui, deixa-me ver se eu me lembro onde é que isto está, porque eu já não mexo esta parte há algum tempo. Tens aqui um efeito de. Tens aqui estes efeitos de roupa, de fluidos e por aí fora, em que tu podes colocar aqui uma partícula, que é, por exemplo, o vento. Sim. Ok? E quando tu colocas aqui o vento, esse vento ele vai afetar determinados objetos. Ele É, só afeta os objetos, mas espera, ele só afeta os objetos que tiverem um determinado material. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, um objeto que tiver este material que eu estou a utilizar neste momento, que é um material sólido normal, um shader normal, não sofre qualquer influência. Mas eu tenho aqui materiais que eu posso vir aqui buscar especificamente depois na parte dos renderings e tudo mais, para que ele influencie isso. Estás a ver aqui as tais das partículas, tu tens aqui, ó, as partículas que tu podes criar aqui. Depois existem umas configurações que tu tens de trabalhá-las aqui para que elas sejam influenciáveis em determinados objetos, a força que a partícula vai ter e tudo mais. Eu até posso mostrar que eu acho que eu tenho aqui, até numa página do Facebook que eu tinha. Deixa eu ver se eu agora consigo entrar no meu Facebook, né? Não sei se eu vou conseguir entrar. só estou a dizer isto porque, por exemplo, o Escape Rooms, que agora é o que está na moda, né? Uhum. E até mesmo o filme do Five Nights at Freddy's, por exemplo, eu duvido muito que eles animem, por exemplo, relva a relva, ou até mesmo pelo a pelo. Não, aí não, aí não. Aí o que eles fazem é, eles colocam um material e depois criam uma partícula à volta desse material e que dizem que este material é
influenciado por algo determinado. Por exemplo, pelo movimento do objeto. Por exemplo, eu podia chegar aqui. Tu tens aqui, por exemplo, o hair, por exemplo. Eu posso criar cabelo aqui. Estás a ver? Isto aqui não dá para ver nada, né? Mas eu posso depois vir às configurações do cabelo. Deixa-me lá ver onde é que agora isto está. Deve estar para aqui. Está aqui. Não, não é aqui. Eu depois posso vir aqui às configurações do cabelo. Estás a perceber? E também posso mexer aqui, dizer quantas é que ela tem. Estás a ver? Quanto mais ela tiver. Mas aqui não dá para ver o resultado porque eu ainda tinha de pôr depois isto aqui a correr. Estás a ver? Olha ali. Eu depois posso configurar para que, mediante o movimento do objeto, ele faça um determinado efeito. Olha aqui, o Air System. Tu tens aqui o Dynamics e por aí fora. E tu podes pedir que ele se movimente mediante o objeto. Por exemplo, já viu o workshop da Nvidia? Eles chamam aquilo de físico. Mas é isso, é a mesma lógica. É a mesma Ok. lógica. É a mesma lógica. É trabalhares com a física dentro do Maya, aqui no caso, ou no Blender, ou qual for o programa de animação. E tu depois tens até a ti mesmo aqui os times, porque tu podes criar tempos de duração. Enfim, há várias configurações que depois tinham de ser aqui mexidas para tu conseguires trabalhar. Mas era isso que eu queria mostrar, porque eu sei que eu tinha para aqui um projeto. Deixa eu ver se eu encontro aqui o projeto para vocês perceberem. Embora já estejamos aqui a fugir um bocado do tema. Eu tinha para aqui um projeto em que eu tinha essa lógica. Eu tinha uma partícula que era o vento e que tudo o que estava lá dentro era influenciado pelo vento. Ou seja, determinados objetos eram influenciados pelo vento. Mas eu não sei se eu ainda tenho isso para aqui. Deixa eu ver, peraí. Projetos. Não, é isto aqui. Como é que chamava aquilo? Epá, não, eu acho que já não tenho. Eu devo ter apagado isso em algum momento da minha vida. Deixa-me ver isto aqui, se é isto. Não. Não. Espera, mas eu tenho para aqui. Não. Não tenho. Não, não tenho. Não tenho. Talvez tinha, às vezes podia ter para aqui. Não. Projeto, não. Não. Pera, pode estar no coisa de animação. Pera aí. Animação digital. Animação. Final Results. 3D. Pera. Não. Não tenho aqui. Não tenho aqui o projeto que eu vos queria mostrar. This project. Deixa-me ver aqui. Projeto Palácio. Exercícios, não. Não tenho aqui. Uma pena. Mas o projeto até estava bastante interessante. Mas, por exemplo, eu posso-vos mostrar aqui algumas coisas de animação que vão de encontro às coisas que estivemos aqui a falar. Deixa-me pensar aqui num, por exemplo, que eu tinha. Olhem aqui, por exemplo, isto é um run cycle de uma mosca. Isto é uma personagem que eu na altura saquei da net. E reparem aqui como nós aqui utilizamos todas estas lógicas de antecipação. Tem um pouco de squash and stretch. Estou a ver, se vocês pararem ali que o personagem, como ela é 100% rígida, no seu aspecto em que ela não é feita de borracha nem nada, vocês conseguem perceber ali que a personagem, ela meio que não tem nenhuma elasticidade. No entanto, a movimentação da personagem, ela nunca chega a estar 100% parada, estão a perceber? Mas isto é uma coisa que leva, quando nós estamos a praticar, leva muitas horas em cima para nós conseguirmos chegar ao resultado que nós queríamos. Olha, por exemplo, esta aqui, esta é boa, por acaso. Esta do Sushi Ermite, esta é boa para nos mostrar a lógica do squash and stretch. Olhem aqui, reparem no momento em que o caranguejo, que isto é um caranguejo ermita, ele salta. Reparem como as coisas esticam-se, como o corpo dele vai esticar. Porque isto era um ar mais cartunesco. Ele agora vai ali saltar. Que a ideia é que ele transforma este peixe em sushi. Viram? Olhem ali tudo esticado. Olhem aqui, olhem, o braço dele ficou esticado porque o braço dele ainda estava preso ao peixe, estão a ver? Todo o corpo dele meio que fica esticado, não é?
E depois olhem as patas ali a encolher. Eu acho que até tenho o projeto disto aqui, posso-vos mostrar. Espera aí. Projetos. Olha, até tenho aqui o projeto. Hermit. Tenho aqui. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui nesta versão, porque... Deixa eu ver se ele vai abrir aqui nesta versão do Maya. Acho que vai. Deixa eu ver se isto não vai... Só para vocês terem uma noção. Pronto, está aqui. Isto foi um... Eu tive de fazer o rig todo deste sushi, porque isto era um exercício na altura. Eu tive de fazer o rig todo do sushi. Do próprio caranguejo e não sei o quê. Isto está um bocado lento porque isto puxa muito pela rama e ele ainda está aqui a iniciar. Pronto. Mas só para vocês verem, esta animação tem um total de 939 frames. 939 frames, meus amigos. Ok? Então reparem aqui. Isto aqui já está meio que no fim, né? Porque ele tem um princípio introdutório que é o tal loop, como vocês estão a ver ali. Ok? Isto aqui são curves que nós criamos para facilitar a nossa seleção depois dos rigs da animação e por aí fora. E estão a ver aquilo que eu estava aqui a dizer? Olhem aqui. Agora vai entrar aqui no momento em que ele vai fazer o tal salto. Olhem ali, olhem aqui. Estão a ver? Olha, isto é a antecipação. Olhem ele a fazer a antecipação para o salto. Ele baixa-se e a seguir, opa, saltou. Estão a ver? E olhem ali as pernas a ficarem todas esticadas, que é o tal efeito de squat and stretch que eu estava a explicar. E tudo isto feito aqui, pá, eu estou a selecionar aqui uma curve em específica, mas se eu selecionar tudo, vocês vão ver que tem aqui muito mais frames. Porquê? Porque cada elemento tem de ser animado individualmente. Eu estava a mostrar ali numa bola, que é uma coisa mais simples, mais básica, e ao mesmo tempo acaba por se tornar um pouco mais difícil em alguns aspectos, mas, como é óbvio, nós temos aqui esta nuance. Olhem ali, o tal movimento de antecipação, esticou o squat and stretch, e agora ele roda aqui para cima, e agora quando chega ali acima, reparem como ele não vai parar totalmente, ele simplesmente vai desacelerar no ar. Olhem ali, ele está a movimentar-se na mesma, vocês estão a ver que ele está a cair. Não sei se vocês conseguem perceber, mas eu vou tentar dar um zoom. Olhem aqui, vocês conseguem perceber que ele está-se a movimentar na mesma. Porquê? Porque tem a força da gravidade que o vai puxando ligeiramente para baixo, ele está meio ali a flutuar e agora, caiu. E quando cai, cai numa velocidade maior. E, mais uma vez, reparem, ele cai e as coisas ficam para cima, não de forma muito... E lá está, o efeito de mola novamente, que é ele a sofrer com o impacto. Ok? Isto basicamente são os dois princípios que falámos hoje, que é o princípio da animação de squat and stretch e o princípio da animação da antecipação do movimento antes dele sequer começar, que também é importante. Como vocês podem ver aqui na queda, há certas partes do corpo do boneco que vão antecipar que ele vai cair, as pernas a esticar e por aí fora. Os próprios olhos que ficam mais para trás, ok? O movimento, tudo isto depois aqui, estas partes que vocês depois estão a ver aqui dos olhos a balancear e tudo mais, já tem a ver com um outro princípio da animação que depois vamos falar numa próxima live, que é basicamente o princípio da animação das ações sobrepostas, ok? Que é quando nós temos uma animação principal e depois temos pequenas ações sobrepostas que tornam também importante para que toda a cena fique bem composta. Em relação a isto, alguma dúvida? Ruben? Não. Ok. Meus queridos, trabalho de casa, como é óbvio. Faz quem quiser, como é óbvio. Mas a minha sugestão aqui seria que vocês tentassem, primeiramente, se familiarizar, seja qual for o programa que vocês venham trabalhar aqui para praticar aqui as técnicas de animação, mas que tentem. Ele agora criou-me aqui. Ele agora criou-me aqui este efeito aqui, esta coisa aqui, dos nós. Deixa-me só apagar aqui isto, o grupo e não sei o quê. Mas que basicamente vocês tentem fazer algo, lógico, um pouco melhor, porque aqui eu estava mais a explicar, então acabava por não estar a fazer uma coisa tão bem feita. Mas que tentem, de certa maneira, replicar aqui um pouco isto. Este movimento. Vou passar outra vez para os 200, que é para isto ficar em loop. Ok? Lembrando que, como é óbvio, se vocês estiverem a fazer isto num Photoshop, vocês vão ter de desenhar os frames à mão. Ok? O que de certa maneira, para quem tem mais jeito para o desenho, vai ser mais fácil. O que é que vai mudar? Vai mudar que a lógica que vocês vão trabalhar vai ser muito semelhante. Vocês depois não vão ter a vantagem de ter um software a fazer a interpolação dos keyframes. Portanto, vocês próprios
vão ter de vir no Photoshop, né? Vou abrir aqui o Photoshop só para vos mostrar rapidinho. Vocês próprios vão ter de vir aqui no Photoshop. Deixa eu só abrir aqui. Vocês próprios vão ter de vir aqui no Photoshop e vão ter de desenhar os keyframes primeiro, os principais, não é? Vocês selecionam. Por exemplo, eu acho que eu até tinha um vídeo, depois posso disponibilizar também num canal, no YouTube ou assim. Vocês podem desenhar primeiro os keyframes principais. Aliás, eu acho que eu tenho isso aqui. Espera, deixa-me lá ver aqui. Não. Não, mas eu tenho aqui um exercício. Deixa-me lá ver aqui, espera aí. Eu tenho aqui um que eu separei de propósito. Os frames principais para in-betweens. Deixa-me lá abrir aqui só para... animação. Acho que é este aqui. Princípios da animação. Deixa-me lá ver aqui. Exatamente. Vocês têm aqui a animação principal. Estão a ver? Isto aqui é já com antecipação. Já estamos a falar aqui do movimento de algo mais avançado. E vocês têm aqui o cubo, né? E ele vai se deslocar aqui pelo espaço. Ok? E portanto, vocês conseguem perceber aqui que existe esta movimentação, não é? Ok? Ele nem faz nada de especial. Só desliza. E como vocês podem ver aqui tem a tal antecipação. Portanto, isto basicamente teve de ser feito frame a frame. Aqui no Photoshop, eu como não expliquei muito Photoshop, mas aqui no Photoshop eu posso criar os frames aqui em baixo no mais. Mas depois eu tenho de vir aqui criar as layers também, senão isto fica para aqui uma confusão pegada, tá bom? Porque se vocês, aqui no Photoshop, se vocês fizerem, para vocês conseguirem criar aqui alguma coisa deste género de animação, vocês têm de vir, por acaso agora fiz mal, vocês têm de vir aqui, né? Fazer Window Timeline, depois vão ter de selecionar a opção que é para Create New Frame, à partida ele vai aparecer para vocês sempre assim, em modo vídeo, vocês basta virem aqui e carregar isto para modo frames. E depois o que é que vocês têm de fazer? Vocês têm de desativar uma opção que diz que cada vez que ele criar um frame, cria uma nova layer. Isto porquê? Porque se vocês, estão a ver, ó, create new layer for each new frame. Vocês podem deixar isto ativo, ou seja, cada vez que vocês criarem aqui, ele cria aqui uma frame. Isto é bom para vocês, vocês podem deixar isto ativo. Eu pessoalmente não deixo, porque às vezes eu replico materiais de uma layer para a outra. E o que acontece? Quando vocês criam um novo frame e uma nova layer, ao mesmo tempo vocês vão ter de desenhar tudo de novo. Então às vezes o que eu faço para facilitar o meu trabalho é... Eu vou mostrar aqui um exemplo. O que eu faço às vezes para facilitar o meu trabalho quando estou a animar aqui no Photoshop é... Eu desativo esta função e, por exemplo, eu crio aqui um novo frame e vamos supor que este frame aqui só está visível no frame 1. Quando venho aqui para o frame 2, eu torno invisível, replico o frame 2 e o que é que acontece? Se eu aqui no frame 2, desculpem, tiver, por exemplo, uma bola, vou até desenhar isto aqui maior. Se eu tiver isto aqui assim, quando vier para o frame 2, reparem, ele está não se vê. Eu coloquei invisível. Se eu replicar agora este frame, selecionar e arrastar aqui para baixo, por exemplo, e colocar visível, ou seja, eu agora tenho o frame 2 visível, desculpem, a layer 2 visível no frame 1 e a layer frame 2 copy visível no frame 2. O que é que isto me vai permitir? Vai permitir-me, por exemplo, se eu estiver a fazer uma animação, eu apenas preciso de acrescentar informação. Imaginem, por exemplo, que agora aqui venho nesta layer e faço aqui uma coisinha assim, por exemplo. O que é que acontece? Eu não estou a usar as mesmas layers e isto às vezes é muito mais fácil, porque imaginem que eu, por exemplo, quero fazer aqui uma distorção, quero, por exemplo, escalar algum objeto. Se eu tiver a usar sempre a mesma frame, desculpem, sempre a mesma layer, isso vai me dar dores de cabeça, ok? Então, por exemplo, olhem aqui, reparem, agora já tenho aqui, estão a ver? E está a acontecer em frames diferentes. Se por alguma razão me apetecer ativar o frame 2, ou neste caso esta layer aqui, no frame 2, eu posso fazê-lo, sem problema, ok? Isto é apenas uma forma mais eficaz de nós podermos trabalhar aqui no Photoshop sem que haja depois problemas. Porque imaginem isto. Imaginem que eu estupidamente criava aqui 30 frames, que é o que acontece muitas das vezes quando as pessoas estão a trabalhar aqui com o Photoshop. Criava para aqui 30 frames, todos com a mesma layer. E por exemplo aqui nesta, eu vinha para aqui, arrastava para aqui. Aqui nesta, vinha para aqui, arrastava para aqui. Tecnicamente ela está-se a mexer, certo? Se eu correr isto aqui, ela está-se a mexer. Só que agora reparem o que é que acontece se eu a escalar. Por exemplo aqui.
Opa, escalou tudo. Epá, eu não queria isto. Este é um dos problemas de estarmos sempre a utilizar a mesma layer para tudo e mais alguma coisa. Estão a perceber ou não? Portanto, eu pessoalmente, por uma questão de segurança, sempre crio. Se eu quiser utilizar o mesmo elemento, ok? E apenas acrescentar alguns detalhes, eu apenas crio uma nova frame e copio a nova layer. Ou seja, replico a layer, que é para não estar a trabalhar sempre com as mesmas layers. E isto vai fazer o quê? Isto vai fazer, por exemplo, com que eu tenha projetos feitos em Photoshop desta envergadura, para vocês terem uma noção. Eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente, para também encerrarmos a live aqui de hoje. Deixa lá, pois, mais uma vez o meu disco está a querer aqui brincar com a minha cara. Isto vai fazer, por exemplo, com que nós tenhamos projetos deste género. Onde é que está aqui? Noite quente. Por exemplo, cenas deste género. Ele vai dizer que se calhar não vai deixar abrir. Espera. Ok, o meu disco está cheio. Deixa-me só apagar aqui rapidamente. Só para libertar aqui algum espaço. Ok. É porque são ficheiros que são pesados. Pronto. Reparem, isto vai fazer com que haja projetos, por exemplo, com esta quantidade exorbitante. E estamos aqui a falar de uma quantidade que até é meio pequena, ok? Porque... E depois este frame, por acaso, acabou por nem ser depois utilizado. Uma quantidade que até é pequena, porque eu tenho aqui cenas deste clipe que eu fiz e de outros que têm 3 vezes mais frames, não é? Por exemplo, eu posso-vos mostrar aqui outro projeto. Onde é que está aqui o Etavada? Ok, por exemplo, posso-vos mostrar aqui das cenas. Por exemplo, esta aqui, por exemplo. Ali vocês tinham para aí se calhar... pronto, já está a dar coisa. Temos para aqui se calhar 55 frames. Ok. Eu vou fechar isto. Não. Vamos aqui abrir isto, a ver se ele agora abre. Aqui vocês têm 50 frames, por exemplo, mas isto não termina aqui. E reparem, isto aqui só para dar mais fluidez à cena, ok? Isto aqui é uma câmera. Deixa eu ver aqui se ele vai deixar abrir esta. Não. Porque este daqui depois passava para esta cena. Ele está-me a dar aqui o disco cheio. Porque eu também tenho o Maia aberto e isto tudo começa a puxar. Ok? Deixa-me lá aqui fechar isto rapidinho. Fogo. O que é que se passa? Mas está assim tão cheio por aqui. 9 GB. Oh, 9 GB do quê? Bem, enfim, queria-vos mostrar, mas o disco está cheio, portanto vai ficar para uma próxima. Mas queridos, não sei se têm alguma questão que queiram colocar antes de nós encerrarmos aqui a nossa livezita de hoje. Eu vou só mudar aqui a cena, embora vocês não vão ver nada, não é? Ok, eu estou aqui sem câmera. Não sei se querem colocar alguma questão ou não. Para mim, não. Até ver, nada. Então já sabem, malta, façam o vosso trabalhinho de casa, pratiquem. É muito importante vocês poderem praticar sobre isto nos vossos tempos livres, porque a animação é algo que requer do vosso tempo para vocês poderem praticar e começarem a brincar com estas pequenas coisas como eu fiz aqui. Podem fazer num papel, até mesmo num papel. Podem fazer depois até mesmo no próprio Maya, quem tiver, no Photoshop, Blender, porque a técnica é igual, seja qual for o programa, tá bem? Nós ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado. Já sabem, não se esqueçam de deixar o gosto nas nossas redes sociais e de seguir aqui o nosso conteúdo, de compartilhá-lo e por aí fora. E ficamos por aqui hoje, voltamos numa próxima. Muito obrigado e até à próxima, meus queridos. Um beijo, um queijo. Tchau!